Oi gente, hoje eu vim mostrar uma forma de realmente simplificar o uso das fraldas ecológicas. Então se você quer iniciar o uso das fraldas ecológicas, não tem nem fralda, nem absorvente, ou tem poucos e não pode investir em mais fraldas e absorventes agora, olhe com atenção e carinho para algumas roupinhas de preferência de algodão que você tem aí da sua criança, que talvez não sirvam mais, ou que estejam manchadinhas, rasgadas em alguns pontos feinha. Separa, reserva elas, não descarta elas agora, tá? Se você tem alguns absorventes ou você improvisou alguns, você pode usar eles dentro, por exemplo, desse body. O body ele vai ajudar na absorção e a manter meio que assim tudo no lugar. Ele vai fazer o papel de uma ajustada, de um contorno. Qualquer um deles funcione. Pode ser casaquinhos e blusinhas das crianças também. Depois você vai fazer o ajuste conforme o tamanho da criança, tá? Mas para você entender, a ideia é esta. As manguinhas vêm aqui por fora. E aí você faz o ajuste depois já no corpinho da criança. As absorções você vai testando. Se você tem absorventes, você coloca aqui dentro. Senão você coloca calça, uma camiseta dobrada, coloca o que você tem. E aí você não precisa mais se preocupar com o uso de fraldas descartáveis. Se você não pode comprar agora, ou se por uma motivação ecológica você não quer, mas você não tem acesso às fraldas ecológicas, você reaproveita os tecidos. Não tem nada mais ecológico que isso, não é mesmo? Ó, separem uma calça da criança. Pode ser uma camiseta velha sua também, uma toalha. Você dobra ela da melhor forma. Calcula aí o tamanho da criança. Eu achei legal colocar assim por dentro, porque fica tudo mais no lugar, sabe? Se você achar melhor colocar por cima, também pode colocar. Novamente, né, o que vai determinar aí a distância, os ajustes direitinho, vai ser o tamanho da criança. Essas que tem manguinha são bem bacanas porque elas já se ajustam melhor no corpinho. E faz o ajuste no corpinho da criança. Essas com as mangas eu recomendo bastante. Pode ser até um casaquinho que você tem aí. Se você tem absorvente, pega uma camiseta. Aqui é camiseta de criança, mas pega a camiseta grande que você tenha, que seja de algodão. Se você tiver absorvente, usa. Se não, usa saco de pano de chão, fronha, camiseta. Vê com carinho os tecidos de algodão que você tem aí. Dependendo lá do ajuste do tamanho da criança, você vem com uma fitinha. Ou use camisa de mangas compridas, tá? E aí, para te ajudar, essa aqui vai funcionar na absorção, né? E para ajudar a não molhar a roupinha, esse xixi não vazar, a roupinha não puxar pro lado de fora, você usa uma calça soft. Eu não sei se na região onde você mora é costume ter, às vezes, esse tipo de tecido, né? Eu sei que algumas partes do nosso país é muito quente e esse tecido nem se encontra. Mas se você tiver acesso, tiver possibilidade de, né, já que não tem as fraldas ecológicas, de ter um tecido de soft ou microsoft, às vezes a criança já tem uma calça aí, o soft é repelente à água, ele não absorve a água com facilidade, ele pode te dar um tempo entre uma troca e outra com mais facilidade, tá? Aí você vai colocar a criança ali com aquele improviso de ajustada que a gente fez com o body e vai colocar a calça soft por cima. E aí vai controlando. Isso funciona muito bem para as famílias que às vezes estão desempregadas e têm essa possibilidade de passar mais tempo com a criança e de controlar e fazer essas trocas mais frequentes. Então você não precisa mais se preocupar que o dinheirinho que entrava aí para fraldas descartáveis, guarde para outras prioridades. A fralda a gente dá um jeito, ó. É assim. Ó, essa calça aqui eu fiz de Microsoft, é um modelinho bem fácil de fazer. Então, se você tem interesse em costurar, eu posso explicar como é que faz. Peguei um molde na internet, tá? Mas dá pra tirar o molde também através de uma roupinha da criança que você já tenha. Eu fiz ele duplo, porque daí eu quis fazer mais reforçado.
Então, se não tiver muito calor, aí você pode usar uma, duas calças juntas. Tem shortinho também, que você pode até cortar algumas calças para não ficar muito quente, dependendo da região que você tá. Dá para usar de dia também, né? O soft, mesmo tendo essa aparência que é um tecido muito quente, ele pode ser mais fresquinho do que muitas fraldas, principalmente as descartáveis, que é cheia de plástico, tá? Então também não se apegue, não fique achando que a criança vai morrer de calor por usar um tecidinho deste aqui, porque é um caso de improviso às vezes, porque não tem ainda as fraldas ecológicas, porque tem pouca, porque não deu tempo de secar, porque tá tudo molhado no varal. É uma alternativa. Faz aí a sua própria ajustada e fica bem bonitinha também, né? E coloca aí a calça de soft ou um shortinho ou a calça cortada por cima. Tá? Aí, nesse caso, você acabou de suspender o uso dos absorventes e das fraldas. Se você não tiver, é só começar. Só ter vontade de começar e tirar menos uma preocupação aí, às vezes, da nossa cabeça, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Use camisetas grandes. Vejam se na etiquetinha diz que é algodão, porque algumas camisetas, algumas roupinhas de criança deveriam ser todas algodão, mas algumas usam muito para sublimação e para personalizar, né, para imprimir desenhos, e essas geralmente são com uma porcentagem total ou quase de poliéster. Então optem mesmo pelos de algodão, que é a maioria. Se você tiver acesso a lã natural, tá, não lã sintética, a lã também ela é repelente à água, ela não tem essa característica de absorver a umidade. Também serve para usar como capa por cima, são muito eficientes e não precisa lavar todos os dias. Esses daqui às vezes são coisas que você pode colocar lá só para pegar um arzinho, não precisa estar lavando. E ainda tem uma maneira de você deixar mais impermeável ainda esse tecido, tanto do soft quanto da lã. A lã tem que ser com lalonina e o soft pode ser com lalonina ou com amaciante, né? Daí não enxágua ele, só estende e depois lava essas capas, né? Essas calças que viraram capas, sempre separado dos absorventes, para que não impermeabilize os absorventes, somente as capas, né, gente? Então essa é uma ideia bem simples para a gente usar as fraldas, para iniciar o uso das fraldas ou para salvar a gente de uma situação econômica às vezes mais apertada e não se preocupar com o gasto nem com doações de fraldas neste momento, tá? Olhe com carinho o que você tem aí. Eu desejo que, independente da situação que você esteja passando, que tudo melhore e que você consiga ficar em paz e tranquila com a sua criança e que as fraldas não seja mais uma preocupação na sua vida. Simplifique o uso das fraldas, é bem mais fácil do que a gente imagina, gente. Tchau, tchau.